Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Fala aí, pessoal, grande dia. Eu sempre fico muito animado quando eu posso trabalhar com um game ou um filme, seja a obra que for, quando ela é boa de verdade, como é o caso aqui do game Downfall, da Harvester Games, jogo que pertence ao universo compartilhado dessa desenvolvedora. Inclusive, o primeiro deles já tem vídeo no canal, eu aconselho a ver antes a história completa de The Cat Lady, antes de ver esse aqui. Cat Lady, Downfall e Lorelei, outro que eu ainda hei de trazer aqui pro canal pra vocês, dividem o mesmo universo de terror, formam meio que uma trilogia, e o Downfall na verdade foi o primeiro game da Harvester, porém a sua primeira versão lançada lá em 2009 era em outro formato bem diferente, e a versão que eu vou estar trazendo pra vocês aqui é a do formato já consolidado da franquia, com várias alterações na história e formato realmente ali em 2D. Essa que foi lançada em 2016, e, é claro, já deixo um aviso, pessoal, igual eu fiz no vídeo do The Cat Lady, que esse é um jogo que trata de temas muito pesados, como depressão, transtorno alimentar, traumas pesados envolvendo perda de familiares, etc. Mas, enfim, não vamos mais esperar. Se você vai ficar, prepara o café, cobre os pés e bora! So what do you think, Joe? I think it's bullshit. Nossa história começa em Londres, Inglaterra, onde vemos um prédio em reforma ao entardecer na rua Ellen Road, sim, o mesmo prédio que mora a Susan do Cat Lady, enquanto a gente ouve uma conversa entre duas crianças, Joy Davis e seu irmão mais novo, Robbie. Nessa conversa, o Robbie diz que ouviu de um colega que havia num canteiro de obras ali do prédio algo que o seu amigo mencionou ter ouvido do seu tio gangster. O Joey se mostra cético e desinteressado, acreditando que tudo aquilo era bobagem, invenção de criança, porém o Robbie insiste que o seu amigo havia jurado e diz que vai até lá verificar. E aí você não sabe muito bem do que eles estão falando, enfim, o Joey segue sozinho pela rua até um café onde ele encontra uma garota que parecia solitária e triste e resolve puxar assunto, dar uma paquerada nela. Hi. Hi, Nice day, huh? if you say so. Ela diz que veio da Suécia e diz gostar de gatos e que teria um, quando fosse mais velha, que seria preto como o demônio. Ah, e essas crianças. A garota diz que a sua irmã estava lá dentro do café, mas que ela estava de dieta e por isso ficou do lado de fora. E é quando o Joey chama ela para dar uma passeada pela região e a garota aceita e revela que seu nome é Ivy. Os dois andam pela calçada, admiram as flores, fazem carinho num gato, até que o Joey avista o carro do sorvete e vai comprar um. Ele oferece um pra Ivy, que recusa, porém ela parece meio desconfortável, como se na verdade ela quisesse, e aí ele insiste, afinal garotas amam chocolate, só que aí ela fica brava. Vocês já estão entendendo mais ou menos onde isso vai dar, né? I said no, and no means no. Em seguida, o Joey vai até ela, pede desculpa e fica tudo bem. E aí o Robbie aparece animado, dizendo que tinha encontrado o que procurava, mas que precisava da ajuda do Joey pra conseguir. A Ivy pergunta do que eles estavam falando e o Joey diz que o seu irmão estava obcecado com a ideia de achar dinheiro escondido no prédio. Dinheiro de tráfico de drogas, como observa o Robbie. A Ivy fica super animada com aquilo e o Joey decide aceitar o pedido do Robbie. O trio em seguida chega no local, onde um X marcava um vão no chão que escondia alguma coisa. O Robbie diz que era ali e pede que Joey abra, já que era muito pesado. E ao abrir, o Joey descobre que ali não escondia dinheiro, mas sim várias granadas. Maybe it's terrorists. We should call the police. Yeah, but first, let's get out of here. This thing is not safe. Horrorizado, o Joey diz que aquilo devia ser coisa de terrorista e que eles deviam chamar a polícia, mas primeiro tinham que dar o fora dali imediatamente. Indo na direção da saída com a Ivy, o Joey percebe que o Robbie permanecia pra trás e pede que o irmão se apresse. O Robbie diz que não, e como um verdadeiro pirralho que não pensa direito, diz que não tinha ido até ali por nada e que venderia as granadas já que conhecia uma loja. O Joey fica incrédulo, implora para que o Robbie saísse logo dali, e o Robbie, desobediente, pega uma das granadas com a mão e, desajeitado, a derruba no chão, o que resulta numa grande tragédia, marcando a vida de Joey para sempre.
I was in my 20s when we met again. Straight away, I knew it was her. That same smile. Those same emerald eyes. Muitos anos se passam e a gente ouve uma narração do Joey mais velho e através dela a gente se informa que depois daquele dia ele foi encontrar a Ivy de novo só quando ele já estava mais velho, com mais de 20 anos, muito por acaso, e só reconheceu ela adulta por causa do seu sorriso e seus olhos de esmeralda que ele tanto gostava, mas ela não se lembrava dele, o que talvez fosse até melhor segundo ele. Eles se apaixonaram e se casaram alguns meses depois do reencontro e ele nunca mencionou o Robbie novamente. O Joey considerava a vida que ele levava com a Ivy até então feliz. Recentemente ele achava a Ivy um tanto cabisbaixa e é quando ele decide que a relação precisava de um up, e ele sabia como resolver isso. Na abertura do game, a gente vê o casal chegando no hotel Quiet Haven, Paraíso Silencioso, para passar uns dias e dar aquela temperada na relação. Ao entrarem lá, o Joey estranha como ele era bem diferente do que tinha visto no site, e a Ivy sequer responde. O Joey fica furioso já que a Ivy não tava falando com ele e ele nem sequer sabia o motivo. Tava tudo bem até ela pegar no sono do carro e de repente ela mudou com ele como era de costume. Ele desiste de interagir e o casal segue pelo hotel até o salão. Lá, a Ivy recupera a voz e diz que o diabo havia passado por ali, que eles não estavam sozinhos e que estavam sendo vigiados. O Joey, em choque, pergunta: hã? Ao que a Ivy diz: essas pessoas ruins, elas vivem nos espelhos, mas às vezes tentam sair. Papo sinistro vai e vem, a Ivy insiste que eles deviam ir embora daquele lugar, mas o Joey rejeita essa ideia, afinal uma tempestade enorme estava se formando lá fora e a Ivy só precisava de uma boa noite de sono. Voltando para a recepção, eles se deparam com a gerente do hotel, uma mulher provocante, que logo de cara a Ivy chama de mentirosa, dizendo que havia sangue nela. Seaside view, recently refurbished, and suite bathroom. It's a beauty. Don't listen to her. She's a liar. Liar, liar, liar. Fucking liar! O Joey pede desculpas e diz que a sua esposa estava cansada, a gerente diz que tá tudo bem, mas que o único problema é que o quarto disponível para eles não possuía cama de casal, só 2 camas de solteiro, coisa que o Joey acaba relevando. Ele pega as chaves e, por último, a gerente adverte que uma mulher estava no quarto do lado do deles e que ela tinha sono leve, então pede que eles não façam muito barulho. No quarto, a Ivy desabafa, ela diz que sempre soube que havia algo de errado com ela, mas que sabia controlar, só que agora já nem sabia se reconhecer mais. Uma discussão começa intensa entre eles, já que a Ivy aponta que o Joey se recusava a ver quem ela era de verdade, se perguntando por que ele a amava se a vida dele seria tão mais fácil sem ela. Para cada solução, cada palavra positiva que o Joey falava, mais a Ivy decretava como ela estava infeliz, como tudo ali estava errado. Segundo ela, o casamento deles estava acabado e nada podia consertar isso. You have to understand that, Joe. Whatever that was between us, it's gone. Ivy. O Joey resolve dormir e sonha com o Ellen Road. Ele entra no prédio, dá uma explorada, quando de repente ele é atacado a machadadas por ele mesmo. Um Joey alternativo todo sujo de sangue, e aí ele acorda assustado no chão do quarto e logo percebe que a Ivy não estava mais ali. Pela hora ele acredita que ela devia ter ido tomar o café da manhã, mas ao chegar no salão se depara com uma cena assustadora. Pessoas, ou melhor, cadáveres de pessoas com cabeças de animais como porco, coelho, raposa, sentadas nas cadeiras ali do salão, tipo como se estivessem jantando. E de pé ali no meio tava a gerente. O Joey pergunta que porra era aquela e onde estava sua esposa. A gerente, que parece não se importar com a bizarrice daquele cenário, basicamente diz que a Ivy tinha conhecido Sophie, a hóspede do quarto 102, que é aquele do lado deles, e que elas se deram tão bem que pareciam ser amigas há anos e tinham saído pra dar rolê. E a gerente ainda diz que tinha avisado pra ele não perturbar o sono dessa Sophie e que agora que ela tinha acordado, jamais iria embora. E aí ela ainda fica tentando seduzir o Joey. I don't know who you are, but stay the hell away from us. And I thought we were friends, Joe. But I can help it. Take a sit. Eat with us. You'll feel all these worries fade away in no time at all. Ele treta com ela, discute e sai fora à procura da Ivy. Na recepção, ele encontra um gato igual àquele que ele tinha feito carinho no dia que conheceu a Ivy.
E aí ele segue o bichano até um corredor com várias portas e nesse processo a gente já repara como o cenário do hotel vai ficando cada vez mais degradante, todo destruído. Entrando em uma das salas tá uma TV e ao se aproximar dela o Joey meio que entra na TV e o que a gente vê se assume como gameplay. E aí eu já deixo um alerta, tá pessoal, que tudo nesse jogo é muito viajado, metalinguístico, interpretativo, então daqui pra frente só vai piorar e eu vou tentar não ficar encontrando muita lógica em tudo o que acontece, senão eu vou acabar ficando maluco e vou deixar vocês malucos também. Então voltando, na dimensão da TV, novamente a gente entra no Ellen Road, onde a gente vai até o subsolo e lá tá de novo o gato preto. Ele mais uma vez foge, não dá pra ver muito bem pra onde porque todo o ambiente escurece e a fornalha fica em chamas. O Joey assassino reaparece com seu machado, mas dessa vez ele só olha estranho e sobe as escadas. E aí de repente, o Joey, como num sonho, se vê de novo no salão do hotel, só que os cadáveres já tinham desaparecido. Ele então resolve subir e vai até o quarto 102, onde encontra uma mulher numa poltrona vestindo uma máscara. Por todo o local a gente pode ver vários espelhos e essa garota confirma ser a tal da Sophie, e ao ser questionada sobre os espelhos, ela fala que eles representavam a loucura. Ele pergunta onde caralhos estava a Ivy, e a Sophie diz que ela ainda devia estar por ali, porém estava se escondendo do Joey, já que a sua esposa havia encontrado um monstro dentro dela, um monstro que ninguém conseguia enxergar, nem mesmo seu marido. Ela diz que é o tipo de monstro que vive dentro do espelho e que sussurra coisas ruins quando estamos sozinhos, e que uma vez que você dá ouvidos, ele começa a ficar mais forte até não haver mais volta. E aí ela termina dizendo que o Joey deveria matar ela mesma, a Sophie, sendo essa a única coisa que ele poderia fazer pra salvar a Ivy. O Joey questiona aquela loucura e a Sophie fala que queria morrer porque ela era só uma memória e que as pessoas matam memórias o tempo todo e é isso que ela era naquela altura, uma memória da Sophie. I am that one good memory of Sophie, you know? Just before things went to shit. Existiam pelo hotel, segundo ela, 4 memórias da Sophie, sendo as outras 3 lunáticas, bem piores do que ela, e caso o Joey conseguisse matar todas elas, então ele abriria o mundo dentro do espelho, o único espelho que ainda não foi quebrado. Ele pergunta como que ele deveria matar ela, e ela diz que gostaria de ser envenenada pra dormir e nunca mais acordar. It won't hurt that way. I don't. I'll do it myself, Joe. O telefone da recepção começa a tocar e o Joey atende. Uma voz diz: Ele pega o elevador e sobe até um cômodo e quando entra se depara com uma cena perturbadora. Vários cadáveres de uma mulher obesa espalhados, um na banheira, outro no fogão, uma com a cabeça estourada e uma escopeta na mão, todos, como fica sugerido, haviam cometido suicídio. Uma delas ainda estava viva, apesar de um terrível corte ali no corpo, essa que era uma das outras 3 memórias da Sophie. O Joey pergunta pela Ivy e a Sophie diz que ele jamais a encontraria. A Ivy pertencia a ela agora. She is mine. Mine. No segundo andar, a gerente surpreende ele de novo, dizendo que tinha pensado que ele tinha ido embora, e ela diz que quando ele enfim desistisse de procurar a Ivy, poderia ir até ela pra tê-la do jeito que ele quisesse. O Joey sai putaço, explora o andar. No quarto 201 ele encontra um homem de jaleco, sujo de sangue, fazendo um tipo de cirurgia em alguma coisa na mesa, com vários manequins em volta, um bagulho totalmente bizarro. O homem parece todo maluco e diz que ali tava uma mulher morta. O Joey pergunta se era tipo uma autópsia, ao que ele responde que não, ele tava tentando salvá-la. O Joey pergunta se não era meio tarde pra isso, e ele responde que nunca era tarde demais. I'm not quite sure, but my assumption is she is of great significance in all of this. I think her name is Agnes. Depois de uma breve conversa, o médico pede que o Joey busque algo pra ele lá no depósito, algo que ele saberia o que é quando visse. O Joey aceita, pega a chave e vai até lá. No caminho a gente assume a Ivy em um tipo de lembrança de um dia comum no apartamento dela e do Joey. Quando ela entra no banheiro, a luz se apaga e algo sai do espelho tentando pegar ela. De repente, uma figura assustadora feminina sai da banheira de sangue e ataca a Ivy, e tudo escurece e a gente ouve uma voz maligna dizer coisas terríveis pra ela, coisas sobre o corpo dela e etc. Depois disso a gente vê ela aos prantos no chão, até que ela se dirige ao vaso sanitário, dizendo que aquela era a única saída.
No porão, o Joey encontra um cadáver com uma abertura na cabeça que mostrava parte do cérebro, e entende que era aquilo que o médico pediu pra ele. Ele remove o cérebro do corpo e lá também encontra um veneno. No caminho de volta ele passa no quarto 102, a Sophie injeta o veneno e em seguida sua cabeça explode, e o Joey acha curioso que apesar do seu corpo desaparecer, como ele já esperava já que ela não era real, o seu vestido permanecia ali. Good luck, Joe Davis. I hope you find your Ivy. De volta à sala de cirurgia, o Joey entrega o cérebro pro médico que fica todo feliz, ele transplanta o cérebro na cabeça da mulher morta e diz que agora era a hora de ligar a máquina que a traria de volta à vida, pedindo que o Joey faça as honras. Meio Frankenstein o bagulho. O Joey liga a máquina, que depois de alguns instantes para de funcionar, o médico fica confuso e vai verificar se teve algum problema com a energia, enquanto isso, o Joey espera. Hello? Stop. Whoever you are, don't come any closer. It's okay. I'm not gonna hurt you. Thank you, and I'm so very glad that you said that, but that's not the only problem here. I woke up, I'm butt naked, and I'm really freaking cold. De repente, a mulher começa a se mexer e pergunta onde diabos estava, e o Joey dá pra ela o vestido de noiva da Sophie. Essa mulher, bem agradável e simpática, se chama Agnes, e ela aparenta ser o oposto da Ivy. Falante, sempre feliz, animada. How did you die? I can't remember, or don't want to. It's probably one of the two, but it could be both, or neither. Please don't be crazy like everyone else around here. I'm not. I'm a nice, happy person. I just haven't decided if I trust you enough yet. Eles se apresentam e quando o Joey diz o seu nome, a Agnes fala que acordou com uma nota na mão que estava endereçada a ele. O Joey pede que ela mostre, mas nisso eles são surpreendidos pelo Joey assassino que aparece do nada. Ele senta o machado no nosso Joey e em seguida também mata a Agnes. Temos então uma memória de Joey e Ivy na cama em um momento super fofo, onde ela se abre com ele sobre os sentimentos ruins que possui toda vez que ela se olha no espelho, como ela não se acha bonita como as mulheres da TV e que não conseguia controlar isso por mais que quisesse. O Joey diz que ama ela e que vai estar do lado dela e que juntos eles venceriam aquele inimigo invisível. Por fim, o casal decide adotar um gato, cujo nome a Ivy diz que seria Lucifer. O Joey termina dizendo que seria fácil encontrar um gato, já que a vizinha deles era uma mulher louca que vivia alimentando e enchendo o prédio com vários gatos, se referindo, é claro, a Susan. Joe? Yeah? I love you. No. This is not fucking happening. Joey acorda preso num caixão, ele grita por ajuda e vozes masculinas macabras respondem de maneira irônica. Aquelas vozes pertenciam a homens mortos de outros caixões e eles zombam do Joey e dizem que ele ainda não estava morto porque a morte vem devagar e ele ainda precisava perder toda a esperança, arranhar, se debater, espernear e então sim, ele morreria. Eles ainda ficam tentando convencer o Joey a se matar com uma arma, porém ele resiste. A Agnes acorda num quarto toda confusa, ela abre a janela e repara na chuva caindo lá fora, e ao tentar sair dali ela percebe que a porta tá trancada, e é quando alguém começa a bater nela. Ela diz que não tem a chave e as batidas começam a ficar mais agressivas. Ela faz uma corda com a cortina e escapa da janela enquanto a gente vê o machado do Joey assassino quebrando a porta. Ela anda pela parte externa do hotel, repara que o portão tá trancado, então ela recua e entra pelos fundos, onde vaga pela escuridão com um Joey assassino à espreita, até que encontra a Ivy sentada numa sala. A Agnes pergunta que lugar era aquele, e a Ivy diz não se importar, que tudo era o que era. Ela se mostra indiferente a tudo aquilo, e a Agnes insiste que elas saiam dali, pois havia um maníaco à solta com um machado, e a Ivy só diz que ela jamais a deixaria sair. Who is she? She is the monster that keeps me here. A Ivy consegue se recompor um pouco e diz que havia apenas uma saída e guia a Agnes até uma passagem secreta.
Dentro do lugar, a Agnes vê uma seção de espelhos com o reflexo de uma boca, que fala diretamente com ela. Quem é? A Agnes pergunta. A voz diz que possui muitos nomes, mas a única coisa que importava realmente era quem Agnes achava que ela era. A Agnes pergunta se era o diabo, e a voz começa a rir até todos os espelhos se quebrarem. Come closer. I'm not as scary as they paint me. Na sala seguinte, a voz se revela. Era ela, a rainha das larvas. Veja a história de The Cat Lady. As duas conversam sobre o Joey e sobre o lugar em que se encontram, qual a rainha diz ser o seu reino da morte, e a Agnes diz que foi avisada pela Ivy que a rainha era um monstro, e aqui vai uma observação minha, eu acredito que aquela hora a Ivy estava se referindo a Sophie, que não deixava ela sair dali, mas a Agnes confundiu tudo. A conversa entre elas é bem breve, a rainha diz que não tinha assuntos a tratar com a Agnes e pede apenas que ela apagasse uma vela antes de sair da sua casa, como é tradição entre os seus hóspedes. Fica a critério do jogador fazer isso ou não, mas como é mostrado em Cat Lady, cada vela apagada causa a morte de alguém aleatório na Terra. Enfim, a Agnes, apagando a vela ou não, sai pela porta. Na saída da casa, ela encontra um caixão e o abre, e lá dentro tá o Joey. Eles conversam aliviados e o Joey acredita que o Joey é assassino que havia colocado ele ali. Eles seguem o caminho e acabam voltando pro hotel, que agora tava cheio de portas em toda parte, no teto, nas paredes e tal. E a pedido da Agnes, o Joey começa a contar pra ela toda a história sobre os problemas que a Ivy enfrentava, sobre como ele queria ajudar ela, motivo pelo qual eles vieram pro hotel, e por fim sobre a sua missão de matar as 4 memórias da Sophie pra salvar a Ivy. A Agnes começa a questionar se o Joey não era maluco, mas decide não julgá-lo por enquanto e ajudar na sua missão de salvar a esposa. Hey, I know this one. It's Coldplay, right? No cenário seguinte, eles se veem em um lindo subúrbio de frente a uma casa grande, e o Joey diz que ele e a Ivy sempre sonharam em ter uma casa exatamente como aquela, onde ele também teria um Cadillac igual que o seu pai tinha. Explorando um pouco lá dentro, eles entram num quarto escuro, onde tá a última forma da Sophie, ainda maior e mais macabra e perturbadora do que a segunda. O Joey pensa que não quer falar com ela e sim matá-la, e se pergunta como ele faria aquilo. E volta ao hotel. No salão de festas tá a outra memória, essa que se parece bastante com a primeira, sentada sozinha, cobrindo o rosto com as mãos chorando, pedindo pra que não olhassem pra ela. O Joey pergunta por quê, e ela diz que alguém, um homem, havia chamado ela de gorda e feia e dito que ela deveria se matar. Harrison seria o nome dele. O Joey diz o Harrison que se dane, ela encontraria alguém melhor, e a Sophie diz que sem ele ela não era nada. Hide somewhere, and I will eat. Like a pig. Like eaten your stupid fat body explodes and scatters the room in my bloody dress. Na outra sala tá o tal do Harrison, um cara super arrogante que o Joey tenta puxar assunto, e ele fala que as garotas dali deixavam ele maluco, e o Joey sugere apenas que ele diga a Sophie que não tem interesse nela, e ele, babaca, faz pouco caso, pede um cigarro. Enquanto a Agnes distrai o cara, o Joey pega do bolso dele as chaves do seu quarto. Lá no quarto eles encontram o último fragmento da carta deixada pela Ivy, onde ela divaga sobre o quanto ela ama a Joey e como sente falta dele. De volta no quarto da memória número 2, o Joey liga o gás e volta até o Harrison, dando pra ele o cigarro que ele tinha pedido, e a Agnes diz que era proibido fumar ali, sugerindo que o cara fizesse isso no banheiro. O Harrison vai lá, faz isso e causa uma explosão que mata ele mesmo, junto da memória número 2 da Sophie. It's true when they say that smoking kills. Shut up, Joe. A Agnes fica com nojo de tudo aquilo, e a dupla entra no cômodo pela abertura que ficou devido à explosão, e lá dentro um cenário bizarro, a vá. Uma cabeça humana em decomposição, decepada, em cima de uma escrivaninha, e ela parecia olhar diretamente pro Joey, e em sua testa, um papel contendo uma receita de smoothie. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas é tipo um shake de frutas cremoso e pá. Só que a lista de ingredientes era bizarra, contendo coisas como orégano, óleo, uma cabeça humana, claro, maconha, enfim, partiu preparar. De
Depois de preparar essa delícia, eles vão até a Sophie do salão dar o smoothie pra ela beber, mas não encontram ela lá. Eles reparam então que o corpo, no caso que sobrou do corpo do Harrison, tinha sumido e decidem então ir até o quarto do Harrison no segundo andar ver se ela tava por lá, mas no caminho o Joey tem uma alucinação super saudável da Ivy. What's wrong with you? Chegando no quarto, eles encontram a Sophie número 3 e a carcaça do Harrison na cama, e é claro que ela age naturalmente como se eles fossem um casal recebendo visita. O Joey observa pra ela que o cara tava morto, mas a Sophie discorda e diz que ele só tava machucado e sem as pernas, e dessa forma jamais escaparia dela novamente. O Joey oferece a bebida pra Sophie, que hesita em aceitar já que ela tava de dieta, mas decide começar no dia seguinte e o bebe. Ela a princípio elogia o sabor, mas logo começa a sentir os efeitos e tem uma morte curiosa, como se ela tivesse tendo a sua energia vital sugada completamente. What's happening to me? Saindo de lá, a dupla é surpreendida pela gerente que pergunta se eles sabem quanto é difícil tirar sangue dos tapetes. Ela diz que já estava na hora do Joey ter uma conversa com ela e pede que ele vá até o seu escritório, já que ela tinha uma proposta pra ele. A Agnes diz pro Joey não acreditar naquela mulher, pois sentia algo terrível nela, ela sequer parecia uma pessoa real. Eles se dirigem até o escritório onde o Joey confronta a mulher, dizendo que ela estava por trás de todos aqueles eventos e que ele devia matar ela ali mesmo. Ela pergunta o que impede ele e ele diz que precisava saber das coisas que ela sabia. Ela diz que isso não ia rolar, continua provocando ele e diz ser a mulher perfeita dele, que jamais ficava zangada ou cansada, entediada. Pelo contrário, ela era forte, cativante e que por trás de toda aquela rejeição e toda a raiva, o Joey escondia o seu desejo por ela. Ela promete jamais incomodar ele com seus problemas, jamais envenenar a sua vida, e agora era a hora deles se reconciliarem para que ele esquecesse de vez a puta da Ivy, como ela diz, para que eles fossem, enfim, felizes. O Joey recusa a oferta, mas ela insiste que ele vá fazer uma visita no lugar especial deles, seguindo uma trilha, e lá ela daria para ele uma arma especial que ele muito precisava, segundo ela. No caminho, o Joey e a Agnes se separam um do outro na escuridão, onde ela começa a vagar sozinha, e curiosamente ao passar pelos espelhos, o reflexo que a gente vê da Agnes é da Ivy, e ela é então surpreendida pelo Joey assassino. Enquanto isso, o Joey chega no quarto particular da gerente, onde ela tá à sua espera, pelada na cama. Ela fica tentando seduzir ele, e vai de cada jogador cair na dela ou não, até que o Joey repara no machado de bombeiro ao seu lado. O mesmo do Joey assassino. A gerente diz que ele devia usar aquela arma pra matar o último obstáculo que ele tinha, que era, no caso, a Agnes real, que segundo a gerente, era aquela que havia aparecido atrás dele, com o coração pulsando exposto do peito, toda suja de sangue, e nesse momento a gente tem uma escolha. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre os finais de Downfall, mas nesse aqui a gente vai seguir caso o Joey mate a gerente, e a Agnes real acaba desaparecendo se ele faz isso. I'll fall for these lies. O Joey então sai pelo hotel com o machado na mão, com sangue no zóio, atrás da última Sophie, numa clara referência ao Iluminado, e chegando na casa de campo ele não encontra a Sophie naquela sala escura onde ele tinha visto ela antes, e a porta que dá pra dimensão do prédio da Ellen's Road agora estava trancada. Ele entende que a Sophie havia fugido pra lá e começa a arrombar a porta com o machado, enquanto a gente pode ouvir a música de piano que ele tinha tocado pra Agnes. Paralelamente a isso, a gente vê um quarto com alguém dormindo, sendo despertada pela música. É o quarto da Susan, a Cat Lady, cujo apartamento fica em cima do Joey na versão real do prédio. Na dimensão do hotel, chegando ali na entrada do prédio, o Joey encontra um presente esperando por ele, uma serra elétrica pela qual ele troca o machado. Depois disso, a Susan vai até a escadaria do prédio, a gente assume ela no gameplay, e ela, zangada, reflete que quando ela toca piano por alguns instantes já é xingada de tudo quanto é nome pelos moradores, mas ninguém fala nada quando outra pessoa toca uma música melancólica no meio da noite. Ela percebe então que a porta do Joey estava aberta. Voltando pra brisa errada do Joey, a gente vê ele diante da última memória da Sophie, que agora às claras a gente vê como ela é perturbadora. Ela possui os seios, a barriga e os braços mutilados, até a cara dela parecia não humana, com um corte que atravessava toda a extensão do pescoço. E aí o Joey liga a serra e dilacera a Sophie sem a menor piedade.
Depois disso, o Joey se vê de novo no Quiet Heaven, onde ele entra num espelho com uma silhueta brilhante, e ele é transportado então até uma outra dimensão, onde a Ivy se encontra desacordada em uma praia. Ele fica em prantos, já que tudo aquilo aparentemente havia sido em vão. A Susan entra no apartamento e descobre o lugar nojento, precário. O Joey pega a Ivy pelos braços e sai do espelho, descendo pelo elevador do hotel. A física já não faz mais sentido nenhum, e ele acaba saindo no seu apartamento, e de repente uma voz masculina pergunta onde o Joey pensava estar indo. Era o seu pai, uma visão dele na verdade, fumando um cigarro nas sombras, e o velho pergunta o que ele estava carregando, se era outro corpo morto. E ele começa a dizer coisas horríveis pro Joey, o culpando pela morte do Robbie. A verdade é que, depois da morte do seu irmão mais novo, a mãe do Joey, que assim como seu pai amava mais o Robbie do que a ele, cometeu suicídio. E aí o pai passou todo o resto da vida culpando o Joey pelas duas tragédias, o que piorou ainda mais o transtorno pós-traumático dele. E sim, na verdade, o Joey e a Ivy nunca saíram do apartamento, e tudo que a gente vê desde o início do game é uma representação da suposta esquizofrenia que o Joey acabou desenvolvendo. E eu falo disso melhor no vídeo que eu vou soltar em breve sobre isso. You were supposed to watch him. Is it so hard to take care of your younger brother for 5 fucking minutes? He didn't want to listen. Well, it doesn't even matter anymore. My life ended the moment your mother... O Joey então leva a Ivy para uma mesa de cirurgia para tentar trazer ela de volta, só que aí o médico aparece de novo e diz que aquilo não era possível. O Joey questiona, afinal tinha dado certo com a Agnes, mas o homem diz que aquela foi uma ideia falha desde o início, que não tinha energia suficiente. De repente ele se mostra o cara mais cético do mundo em relação àquilo e sugere que o Joey saia dali e nunca mais volte. O Joey insiste e liga a energia, enquanto a Susan ouve um grito. O Joey vê que não funciona e fica muito abatido, começa a ter alucinações com várias pessoas, primeiro com o Harrison, que o Joey condena dizendo que é por pessoas como ele, que ela, se referindo a Ivy, se achava gorda e feia, não importava o que ele dissesse. A própria Sophie aparece e depois o Robbie, que diz pro seu irmão sentir muito por tudo. E em seguida ainda aparece a Rainha das Larvas, que diz que tudo acabava ali e revela ao Joey que ele era o 6º parasita. O Joey não sabe nem do que ela tá falando, e é então que surge a Agnes, que ele pensava estar morta, e ela fala que ele não tinha conseguido trazer a Ivy de volta porque ainda faltava uma coisa. E é aí, então, que o Joey compreende. A Agnes era, na verdade, a parte da Ivy pela qual ele havia se apaixonado. Tanto que o vestido de noiva que ele dá pra ela é o mesmo que a Ivy usou no casamento deles. You are that part of Ivy that I fell in love with. And that dress is the dress she got married to me in. Now you recognize it. A Agnes então senta na cadeira do gerador de energia e pede que, caso aquilo funcione, que o Joey fosse bom com a Ivy. A gente então vê uma cena super comovente deles se encontrando num lugar com um ambiente parecido do dia que eles se conheceram, e na verdade a gente percebe que não tinha ninguém na cadeira, enquanto a Susan chega por trás e cumpre o seu papel de sempre, eliminando o Joey. Sorry, neighbor, but I happen to have a zero tolerance for sons of bitches. Ela descobre a Ivy morta na cama e lamenta não ter conseguido salvá-la. A Mitzi, a amiga dela, ainda aparece depois e observa como a Ivy estava magra, e as duas se perguntam se o marido abusivo não deixava ela comer, alguma coisa do tipo, e decidem chamar a polícia. A Mitzi sai e, de repente, o pulso da Ivy volta. A Susan se vira e é morta pela Ivy, que desperta. Ela se agacha e abraça o corpo do Joey, e a última cena mostra o casal se abraçando com o hotel em chamas ao fundo, enfim, juntos. Ok, respira. Eu sei que a cabeça de vocês deve estar explodindo uma hora dessas, tamanha a carga de informação e interpretação que essa história tem. Pra começar, não se preocupem com a Susan, ela tá bem, eu acho. Só não sei dizer ainda se esse é um final não canônico, ou se aquela parte da Ivy matando ela ainda era um delírio do Joey, já que não faz sentido dentro da proposta que ela tivesse viva ali, porque a ideia de toda aquela parte de ressuscitação, matar memórias, a gerente, etc, era tudo fruto da cabeça do Joey. Não que não exista o elemento sobrenatural na história, afinal a gente tem lá a Rainha das Larvas, que é uma entidade que também aparece pra Susan, e como o jogo divide o universo com The Cat Lady, a gente já entende que de alguma forma os eventos foram sim influenciados por forças sobrenaturais. Também não é que aquilo tudo se trate apenas de loucura, é mais complexo do que isso. De qualquer forma, eu vou deixar essa discussão pros vídeos que vão vir aí a seguir, onde a gente vai discutir todos os finais possíveis de Downfall. Vamos atrás de teoria e explicação sobre os personagens que aparecem aqui, como a gerente, a Sophie, a Agnes.
E eu também quero fazer um vídeo pra gente destrinchar um pouco os assuntos que são abordados na história aqui do game, que são bem pesados e sensíveis, então eu vou ter bastante cautela ao falar sobre. Obrigado por terem ficado até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha aí com geral. Falou, vítimas, até mais, a gente se vê por aí.